Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje eu trouxe para vocês mais um livro que eu li para o meu projeto pessoal Viajando Entre Livros. Se vocês não sabem do que eu estou falando, eu vou deixar aqui para vocês conferirem a playlist. Quando eu falo desses livros, quando eu falo do projeto, os livros que eu já li, os diferentes autores dos diferentes países, e desta vez eu li este autor aqui, o Youssef Ziedan. Li esse livro que foi traduzido para o português, vocês vão encontrar com muita facilidade. Ele é um autor egípcio, portanto, ele está representando hoje o Egito. Bem-vindos! Hoje nós vamos literalmente viajar para o Egito, mais especificamente para Alexandria do século V, nas mãos desse escritor aqui, desse scholar, né, desse estudioso egípcio, Youssef Ziedan. Esse livro aqui foi traduzido para o português. Aliás, gente, eu acho que foi um de vocês aqui que assiste o canal que me sugeriu a leitura deste livro. Então, se você estiver assistindo este vídeo e foi você que me sugeriu essa leitura, primeiro eu quero agradecer porque foi uma excelente dica. Depois me deixa aqui nos comentários, tá? O que você achou da sua leitura, vamos trocar aqui informações. Eu gostei muito de ler esse livro aqui, que se passa no século V, no Egito, mas principalmente na Alexandria. E é a história de um monge que sai de uma pequena cidade no sul do Egito e vai migrando para a Alexandria. Ele passou por Jerusalém e depois ele vai parar na Síria, né? E essa história é contada por esse monge que está escrevendo a sua história em pergaminhos, tá? Supervisionado ou instigado por este Azazel, que a gente já vai falar quem ele é, tá? Então, assim, se não fosse por nada, né, só essa ambientação no século V, na Alexandria, no início do cristianismo, naquilo que se chama hoje de cristianismo primitivo, né, já valeria a pena a leitura. Mas esse escritor aqui, ele escreveu mais de 50 livros, ele é especialista em estudos islâmicos e árabes, ele escreveu esse livro em árabe e ganhou um prêmio, depois que ele editou esse livro em 2008, ele ganhou o prêmio internacional de literatura árabe, tá? Por este livro aqui. Então, assim, o livro é muito gostoso de ler, muito bem escrito, tá? Eu vou confessar que tem algumas pequenas partes que eu achei que esse livro foi um pouco prolixo, né? Principalmente na descrição de algumas coisas em relação ao monge, algumas experiências dele. Mas, gente, isso não tira o mérito do livro, isso é uma opinião pessoal, né? Porque o livro, no geral, é muito interessante. Então, assim, ele é muito bem escrito e ele fala sobre um assunto muito interessante, que é esse cristianismo primitivo na Alexandria, em que estavam acontecendo algumas coisas muito interessantes. Como, por exemplo, a Hipátia. Se vocês não sabem quem é a Hipátia, deem uma olhadinha, se é que vocês ainda não assistiram, esse filme, o Ágora. É um filme de 2000 e alguma coisa, tá aqui na tela, a chamada do filme. É muito interessante porque ali vocês têm uma ideia de quem seja a Hipátia. Ali no filme, eu acho que tá assim, muito próximo do que eu li sobre ela. Aqui e ali, né? Eu nunca li alguma coisa específica sobre ela. E aqui nesse livro, quando esse monge chega em Alexandria, ele vai cruzar com a Hipátia e a gente vai conhecer um pouquinho sobre o que ela fazia e principalmente sobre como ela morreu, né? Ela morreu de uma maneira muito violenta, então ela é considerada uma mártir, né? Porque ela foi martirizada em nome do cristianismo, tá? Contra a religião pagã que ela professava, né? E contra a filosofia que ela ensinava, né? Filosofia, matemática, astronomia, tá bom? Então, é muito interessante vários aspectos desse livro, porque ele coloca pra gente aqui muitos personagens históricos, muitos momentos históricos interessantes, pelos quais esse padre transita, né? Então,
eu achei que valeu muito a leitura porque eu aprendi muito, além de conhecer, né, esse autor que eu nunca tinha ouvido falar antes deste livro aqui, né? Esse monge conta a sua história, né? O monge se chama Ipa. Ele conta a sua história instigado por esse Azazel. No começo, a gente não sabe quem ele é, mas lá no final há uma descrição que eu vou ler aqui para vocês. Claro que eu tive muita curiosidade de, logo no início, saber quem era esse personagem, né? E olha, eu acho que saber quem é esse personagem instiga a leitura. Porque olha quem ele é. Há muitos ditos e opiniões sobre a origem do Azazel. Alguns estão registrados nos livros antigos e outros são copiados das religiões do Oriente. Nem todas acreditam na sua existência e os egípcios antigos, os sábios, não o conheciam. Contam que tinha nascido da imaginação das pessoas na época antiga da Suméria ou no tempo dos Pérsias, ou no tempo dos persas. Gente, esse aparelho tá me matando. Que adoravam a luz e a escuridão, e deles os babilônicos o teriam conhecido. Sua menção mais conhecida foi no Velho Testamento, escrito pelos rabinos após o regresso dos judeus do cativeiro babilônico. Mas, na religião do Cristo, todas as correntes o confirmam e não admitem duvidar de sua existência. Ele surge sempre como inimigo de Deus e de Cristo. Os antigos contam que foi ele quem criou o pavão. Uma inscrição antiga conta que Azazel só fazia ou incitava coisas feias. Daí, quis provar que era capaz da beleza. Por isso, criou uma ave. E é esse demônio, né, esse Azazel, que acompanha o monge durante toda a vida dele e, em um certo momento, instiga o monge a escrever as suas memórias nesses pergaminhos. Bom, como eu falei, esse monge vai passar por várias cidades, vai viver vários momentos históricos e a gente vai ler isso aqui ao longo do livro. No século IV, que foi um século antes do século que está se passando a história, houve o Concílio de Niceia, tá? Nesse Concílio de Niceia, várias coisas foram estabelecidas para a religião cristã. Então, foi um concílio de bispos que estabeleceu várias coisas. Eu acho que Niceia foi o primeiro concílio, inclusive. E, entre as coisas que foram estabelecidas, estava ali quais seriam os evangelhos que fariam parte, né, do evangelho cristão. Quais os textos que fariam parte do evangelho cristão. Tá aí os 4 evangelhos, né? Mateus, Lucas, Marcos e João. Bom, então esse concílio estabeleceu algumas normas que deveriam ser seguidas pelos religiosos e pela comunidade cristã. Bom, o X da questão aqui do livro é que em um dado momento o Ipa, o nosso monge, entra em contato, né, conhece e fica muito íntimo de um bispo que é chamado Bispo Nestório. Vejam, são todos personagens históricos, fora o monge, tudo histórico, tá? Então, esse bispo Nestório tinha uma teoria de que Jesus não era Deus, simplesmente porque se Jesus nasceu de Maria, ele não pode ser Deus, porque Deus não nasceu e Deus não morrerá, né? Então, ele era alguma outra coisa, mas não era Deus, né? Ele não tirava o mérito nenhum de Jesus, ele acreditava em tudo, ele só não acreditava nisso, tá? Bom, isso ia contra tudo o que havia sido discutido nesse concílio de Niceia e em vários outros momentos pelos estudiosos da igreja, né? Estamos no século V, hein, gente? E o grande opositor dele era um bispo chamado Cirilo, né, que também era ali de Alexandria, e ele dizia o seguinte: afirmamos com toda certeza que o verbo se uniu ao corpo hipostaticamente, e por isso adoramos a um único Filho, o Senhor Jesus Cristo. Não separamos o humano do divino. Cristo é um Filho e Deus. É Deus e Senhor de todos, e não um servo para si, nem senhor de si. Em um dado momento, então, esse Nestório é excomungado, né? É escrito por esse Cirilo
12 anátemas, né? Um anátema é a excomunhão, né? E o primeiro deles dizia o seguinte: quem não admitir que Cristo é Deus verdadeiro e que a Virgem Maria é a mãe de Deus, pois ela carregou na carne a palavra de Deus encarnada, que seja anátema, que seja excomungado, tá? Por outro lado, a resposta do Nestório é a seguinte: que respondamos imediatamente a esta agressão e que enfrentemos todos os fatos que dizem ser a Virgem a mãe de Deus. Theotokos, né? É uma palavra em grego. Pois a Virgem é uma mulher como as outras, uma mera mulher entre as outras, e é impossível Deus nascer de uma mulher. Então, o livro, gente, ele versa sobre essa discussão o tempo inteiro. O IPA não tem dúvida do que ele acredita, né? Sobre o que e no que ele acredita. Mas eu não vou dizer para vocês qual que é a crença dele, não, e o quem ele segue. Eu só posso dizer para vocês que ele é muito íntimo do Nestório. Em um dado momento aqui do livro, eles se conhecem e ficam muito amigos, tá? Mas isso não quer dizer nada, tá bom? Vocês vão descobrir, lendo o livro, quem é quem aqui. Gente, deixa eu fazer só uma observação histórica aqui, tá? Nessa época, o cristianismo estava espalhado ou era regido por 5 patriarcados, né? Um que ficava em Roma, um que ficava em Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. E cada um desses patriarcados tinha o seu bispo, né? Então, o Nestório, eu falei que era de Alexandria, mas na verdade ele era bispo de Constantinopla. O Cirilo é que era o bispo de Alexandria. E como curiosidade, que não está no livro, mas aí é uma curiosidade que eu tive, né, de saber, e estou passando aqui para vocês, o Nestório foi excomungado nesse concílio de Éfeso em 431, ou seja, 100 anos depois do primeiro concílio de Nicéia, né? E ele foi condenado como herético, né, por heresia. Ele deu origem a esse cisma nestoriano e algumas igrejas, né, ou alguns bispos, padres que seguiram o Nestório se desligaram da igreja ortodoxa por esse motivo, tá? Dando origem então a essa igreja nestoriana que, se eu não estou enganado, foi parar na Pérsia, tá bom? Entre outros lugares, certo? Então, esse foi só um adendo histórico aqui. Vamos continuar o vídeo. Se não é por nada, se o livro fosse mal escrito, talvez, ainda assim, seria interessante pelo conhecimento que ele traz. Mas não é o caso, ele é muito bem escrito e é muito gostoso de ler, tá bom? Então tem várias passagens aqui muito interessantes, passagens poéticas, passagem desse monge lutando contra as tentações, né? Lutando contra dúvidas, lutando contra o Azazel, né? Lutando a favor das outras coisas que ele acredita, dedicando-se à medicina. Então a gente vai aprender algumas coisas, pequenas coisas sobre a medicina praticada na época. E é muito interessante quando a gente lê sobre a medicina que era praticada numa época como essa, né, no século V, em que não se conhecia praticamente nada do que se conhece hoje, ver que a medicina era todinha baseada em conhecimento das ervas, né, das plantas, né, da natureza em si. Então eu vi outro dia um depoimento na Flip, acho que foi de um índio brasileiro, e um indígena, né? E ele falando que o homem moderno precisa conhecer as plantas, porque se não conhecer as plantas, nós vamos morrer, né? Se nós não conhecermos as plantas. E aí eu fico pensando, né? Como é importante a gente se educar, né? Como é importante o conhecimento, porque, né, as plantas sempre foram a base da medicina, né? E muita coisa que se faz hoje é a base de plantas, né? Tem muita coisa sintética, mas tem muita coisa, muito remédio que a gente toma que é a base de planta. As indústrias farmacêuticas usam essas plantas, né? Bom, mas isso foi só uma parte aí para dizer para vocês que esse livro é muito interessante. Essa jornada desse monge por esse momento histórico muito pouco explorado, inclusive na literatura. Eu conhecia praticamente nada
né? Gostei muito de conhecer, gostei de conhecer o autor. Gente, ele tem mais de 50 livros publicados, né? Eu até fiquei com muita curiosidade de ler mais alguma coisa que tenha sido traduzida, muito provavelmente só para o inglês. Mas eu vou pesquisar, vou dar uma olhadinha, quem sabe no futuro eu leia. Quem sabe vocês tenham se interessado aí para ler esse livro, O Azazel. Vou deixar aqui o link para esse livro em português. Se vocês adquirirem qualquer coisa pelo link que eu deixo aqui na descrição, vocês estarão ajudando o canal. Inscrevam-se, apertem o sininho, que isso também ajuda muito a divulgar o canal. E eu gostaria que esse canal alcançasse muito mais pessoas do que ele alcança. Mas infelizmente, né, o nosso crescimento aqui é vegetativo, eu não faço nada, nenhum investimento, né, para que o crescimento seja de maneira diferente, mas eu conto com a colaboração de vocês e uma excelente semana.